Boa noite para você também que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Esperar todos encontrarem. Filipenses 3, versos 13 e 14. Amém, irmãos? Diz assim o texto: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos, irmãos. Santo Pai, querido Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma noite eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos, Senhor. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo o que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Santo Deus, para os nossos corações. Pai, iluminai as nossas mentes, para que cada um de nós venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nesta noite. E que essa palavra, Senhor, venha cair num terreno fértil, que venha frutificar, Senhor, para que também possamos abençoar outras pessoas através desta palavra. Tomai, Senhor, em tuas mãos os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, discipulando, abrindo igrejas, congregações. Senhor, continue o sustendo com as suas mãos, dando graça, paz, Pai, alegria no teu espírito, Senhor, e que o teu santo evangelho se propague aos quatro cantos dessa terra. É o que nós pedimos e clamamos como igreja, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados irmãos, entramos em mais este novo ano. É um momento de reflexão e gratidão pelas experiências vividas. Vamos juntos considerar como podemos concluir desde esse início até o final desse ano para sairmos mais fortalecidos do que saímos em 2023. Deus, Ele nos prepara a cada um de nós, irmãos. 2023 foi um ano que passou, que, alguns muitas lutas, outros não, mas em todas as coisas Deus estava conosco. Amém, igreja? Em todos os momentos Deus se fez presente. Então temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Como diz a palavra Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor, Ele vai continuar nos ajudando, porque Ele é um Deus fiel. Em Hebreus o Senhor, Ele fala: eu não sou homem e não sou filho do homem para que minta. Ele é Deus, irmãos. E Ele te ama, e Ele nos ama de uma forma uma forma até difícil de explicar, de tão grandiosa que é esse amor. É um amor perfeito. É um amor que nós nunca experimentamos de outro ser a não ser de Deus. Então, nós temos que começar esse ano agradecendo pelas bênçãos que Ele tem nos dado. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz o seguinte aos tessalonicenses: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, quem conhece a história da igreja de Tessalônica, sabe que é uma igreja que estava sendo perseguida a todo momento. Ao ponto do apóstolo Paulo ter escrito
uma carta e versos dos mais maravilhosos da Bíblia, quando ele fala no capítulo 4 da primeira carta, do verso 13 ao 18, explicando aqueles irmãos que estavam em Tessalônica, que muitos estavam sendo perseguidos pelos judeus, sendo mortos, sendo martirizados, para que eles não ficassem tristes, porque eles não precederiam aqueles que morreram, mas que aquilo não acabava ali, resumindo em miúdos o que ele estava dizendo, que eles iam se encontrar nos céus. E Paulo vira para essa igreja, olha aqui, no capítulo 5, depois de explicar isso tudo, ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, tudo o que você passou, às vezes que está na sua mente, no ano que se passou, no ano passado, que para você foi ruim, momentos difíceis, momentos de angústia. Quem aqui passou por momentos difíceis? Foi só eu não, né? Amém. Todo mundo aqui é humano. Glória a Deus por isso. Todos esses momentos, irmãos, todos esses momentos, o Senhor nos fala, olha, da graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão, irmãos, ela tem que estar em nós como um estilo de vida. É tão maravilhoso quando você vê uma pessoa grata, não é, irmãos? Quando a pessoa faz, você vai ali, ajuda a pessoa, às vezes você vai fazer aquilo sem pretensão nenhuma, né? E ajuda a pessoa, e a pessoa chega para você, poxa, olha, muito obrigado, né? Poxa, o que você fez por mim. Você vê a sinceridade, a gratidão da pessoa. E o oposto é terrível, né? A ingratidão é algo, eu acho que é um dos piores. Uma pessoa ingrata eu acho que é uma das piores coisas que uma pessoa pode ser, é ingrata, né? A pessoa, você faz algo pela pessoa e a pessoa acha que é obrigação tua fazer. Já passaram por isso? Amém? E não é um sentimento, irmãos, né? Difícil. Então, amados, nós temos que trazer a gratidão como um estilo de vida. Seja grato. Seja grato àquilo que Deus tem confiado em tuas mãos, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te direcionado à sua vida. Amados, se nós estamos aqui, abrimos os olhos nessa manhã e não estamos no inferno, é porque nós temos um Deus amoroso e glorioso que nos amou e nos resgatou de lá. Temos que ser gratos. Muitas das vezes, irmãos, o mundo e o sistema desse mundo tenta nos colocar em situações de sermos ingratos com Deus. Muito disso, esse pseudo-evangelho aí da prosperidade que é pregado aí fora, ou de coisas que vem falar que você tem que possuir para ser. Jesus nunca mostrou isso. Desde o seu nascimento, tão humilde. Tem um cidadão aí que no passado falou que o burrinho que Jesus montou era a BMW de hoje. Vê que se pode. O burrinho virou BMW. Gente, só esqueceram de falar também para esse cidadão, então, que o burrinho era emprestado, nem dele era. O burrinho era emprestado. Mas isso, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque esse sentimento de troca traz a ingratidão. Por isso que Jesus fala, é melhor dar do que receber. Porque quando a gente dá de coração, você não fica naquela expectativa da pessoa ser ingrata contigo, ou da pessoa. Por que eu estou falando sobre isso? É porque é o mesmo, irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele também é um Deus pessoal. A Bíblia diz que Deus se entristece, Deus se alegra, não é? A alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, é a alegria do Senhor.
Quando Deus está alegre conosco, é quando nós estamos fortes nele. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Traga gratidão como estilo da sua vida. Em tudo, como Paulo fala aqui, seja grato. Senhor, muito obrigado. Senhor, olha, foi difícil, mas eu vi tuas mãos. A gratidão não é apenas um ato, mas ela tem que estar entranhada na sua vida. Porque isso, dessa forma, irmãos, reflete a vontade de Deus para conosco. Jesus foi grato, irmãos. E não precisava, mas ele foi grato. Ele indo para a cruz, no momento mais difícil, ele parou para lavar os pés de seus discípulos. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte: continue a orar, vigiando em oração, com ações de graças. Amados, para termos uma vida de gratidão, para sermos gratos em toda e qualquer circunstância, o apóstolo fala para essa outra igreja que está em Colossos, e ele diz: continuem a orar, ou seja, não podemos parar de orar. Se você parar de orar, começa a entrar o nosso eu, irmãos, em nossas vidas. E o nosso eu entrando, começa a entrar o quê? O orgulho. O orgulho entrando, começa a entrar o quê? A ingratidão. Aí começa: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, não está me enxergando. Então nós temos que ter uma vida de oração. Jesus nos ensinou isso. Ele orava o tempo todo. O tempo todo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em todo momento esteja orando. No seu trabalho, esteja orando. Mentalmente, está fazendo lá o seu trabalho: Senhor, continua me guardando, continua me livrando. Senhor, me direciona. Às vezes aparece algo, seja no trabalho, na escola, seja onde for, aparece algo difícil. Peça auxílio ao Senhor. Senhor, me ajuda aqui. Continuem a orar, irmãos, a todo momento. Paulo ali continua falando: vigiando em oração. É isso que eu estou falando. É aquela. Quem vigia está o quê, irmãos? Está atento, não é isso? A pessoa está atenta. Vigiar em oração é você a todo momento colocar todas aquelas circunstâncias que porventura venham te trazer medo diante de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, me direciona a minha mente. Meu Deus, me dá sabedoria para tomar as decisões corretas. Meu Deus, eu dependo de Ti. Você está vigiando em oração. E Paulo termina esse verso de Colossenses 4, versículo 2, dizendo: com ações de graças. Mesmo que ali o negócio está difícil, no olho do furacão, tu está vendo os negócios tudo voar ao teu redor, tu orando, continuando a orar, você fala assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu vejo as tuas mãos poderosas guardando a minha vida e a dos meus. Isso é orar com ações de graças. Isso é se entregar totalmente a Deus. Isso é dizer: Senhor, se o Senhor não operar, eu estou perdido, mas eu sei que eu estou em tuas mãos. Tenha, irmãos, estilo de vida de gratidão a Deus.
Outro ponto. Reflita, irmãos, sobre as bênçãos que Deus já tem derramado, já derramou sobre as nossas vidas. Nós temos o pessoal fala brasileiro, né? Mas não é só brasileiro, não. O ser humano todo tem memória fraca, né? Principalmente para coisas boas. A gente esquece, em 2 tempos. Não é verdade, irmãos? Então, traga essas coisas à sua memória. Traga os momentos que Deus ali, mesmo momentos difíceis que você passou, identifique ali as bênçãos recebidas de Deus ao longo da sua vida, ao longo desse ano que passou. Sejam elas grandes ou pequenas. Mas olhe para aquilo que Deus já tem feito. Olhe para os sinais de Deus mostrando que Ele é contigo. Assim como era com aquele povo quando saiu do deserto. Quando saiu no deserto, perdão. Onde tinha coluna de fogo, onde tinha nuvem para eles, onde tinha uma comida caindo do céu, água brotando da rocha. Qual é a água que brotou da rocha? Num momento difícil da tua vida e aconteceu um milagre. Não foi notório aos olhos de todo mundo, mas foi notório aos teus olhos. Temos que pensar nisso. Cada um desses momentos é um lembrete de Deus dizendo: olha, eu estou contigo. Olha, eu não te abandonei não. Olha, o coro está cantando aí, mas minha mão está segurando a mão dessa situação toda. O apóstolo Paulo escreve a outra igreja, a igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, versículo 12, e ele diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Oração. Ele fala, irmãos, para nos alegrarmos na esperança. É lembrarmos das coisas que Deus tem feito, os milagres que já recebemos do Senhor. Isso alegra o nosso coração. Amém, irmãos? Alegra o nosso coração. Aí Paulo logo fala para a igreja em Roma: olha, agora, sejam pacientes na tribulação. Aguenta um pouco aí, eu estou vendo que a tribulação está vindo, o negócio está difícil, né? Você está passando um momento difícil, aquela coisa toda, mas olha, seja paciente. Não sai chutando pedrinha na rua, não. Não sai murmurando por aí, não. Não sai desejando comer as cebolas do Egito de novo, não. Aguenta aí. Seja paciente na tribulação. Aí ele vem de novo. E perseverem na oração. Irmãos, muitas das vezes essas circunstâncias sacodem a gente é para nos botar de joelho. Não diante de homem, não diante de doença, não diante de qualquer outra circunstância, mas de joelhos diante de Deus. Vocês já notaram até aqui quantas vezes eu falei a palavra oração? O apóstolo Paulo falou para essas igrejas quantas vezes a palavra oração? Jesus era o tempo todo: vou me retirar para orar. O tempo todo. Amados, essas circunstâncias aconteceram, acontecem e talvez vão acontecer. É para que nós venhamos estar buscando a Deus. Não é porque Deus em todo momento Ele quer nos ensinar. Porque se Deus nos deixa, irmãos, entregue as nossas vontades, nem a igreja tu vem. O homem não tem vontade de ir à igreja, irmãos. A carne do homem não pede isso. Tem pessoas que falam assim: vou esperar eu ter vontade no meu coração de ir à igreja. Se esperar a vontade do teu coração, você nunca vem à igreja.
Nunca. Porque a tua carne não quer isso. A carne milita, a palavra diz que a carne milita contra o espírito. É uma guerra. Então, e a Bíblia também fala que o nosso coração ele é corrupto, extremamente corrupto e enganoso. Como é que eu posso esperar o desejo dele? Não posso. Eu tenho que ir. Eu tenho que buscar Deus. E Deus faz porque nos ama. Porque a Bíblia fala que o pai que ama corrige o filho com a vara. Davi, quando ele fala naquele lindo poema, naquela linda canção no Salmo 23, que todos nós amamos, ele fala, tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, eles estão me guiando, Senhor. O Senhor não está me deixando sozinho. E Davi fala que o Senhor nos conduz a verdes campos, a ribeiros. Ele põe diante de nós, ele clama, Senhor, põe diante de mim, perante mim, uma mesa diante dos meus inimigos. Deus abençoa, irmãos. Então, tenha um coração grato, continue tendo um coração grato, continue se derramando diante do Senhor através da oração. Aprenda, irmãos, com os desafios da vida, que Deus tem permitido vir à sua vida. Em Romanos capítulo 8, verso 28, é um dos versos que eu mais amo na Bíblia. É até no meu WhatsApp, se você for ver lá, o pessoal escreve alguma coisa, né? O meu é Romanos 8, 28, que está lá, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas são todas as coisas. Sejam elas aos nossos olhos boas ou difíceis, cooperam para o nosso bem. Mas não é para todo mundo não, é para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele continua, ele dá uma ênfase aqui ainda, ó. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em nossas vidas, irmãos. Deus nos despertou da morte eterna para a vida eterna com um propósito. Deus derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida dons e talentos. Com propósito. Deus ele nos dá, irmãos, oportunidade de crescimento espiritual. Os desafios não foram os desafios que você passou, que nós passamos, ou que viemos a passar, não vão ser em vão. Deus os utiliza para o nosso crescimento espiritual. Viemos aprender, irmãos, com as dificuldades que nós já passamos e porventura aquelas que vamos passar ainda. Tenha sempre em sua mente, em seu coração, confiando que todas essas coisas cooperam para o seu bem, coopera para o nosso bem. Tenha sempre, irmãos, no seu coração e na sua mente uma coisa: Deus ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle. Ele continua cuidando de você, ele continua cuidando de nós. Reconheça isso a todo momento. Mesmo quando você não compreende o que você está passando. O propósito de Deus, irmãos, ele é soberano. E ele trabalha para o nosso bem. Por mais que nós não entendamos.
mas ele trabalha para o nosso bem. Paulo lhe fala em Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, os padrões do mundo, ele só acha que você está bem quando a tua vida, você não tem problema nenhum, não passa por nada na sua vida. Então, poxa, ele é uma pessoa abençoada. O apóstolo Paulo, coitado. Eu chamar ele de amaldiçoado, porque misericórdia, o que esse homem passou. Os apóstolos, os verdadeiros apóstolos de Cristo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André morreu na Grécia crucificado em X. João chegou a ser jogado dentro de um tonel fervente, mas Deus não quis que ele fosse naquele momento, ele saiu de lá sem nenhum arranhão. Foi exilado em Pátimos. Deus se manifesta àquele homem. Jesus Cristo se manifesta àquele homem e dita para ele o livro de Apocalipse. O padrão do mundo não é o padrão de Deus, irmãos. Essa é a verdade. Charles Spurgeon falou, já falei isso aqui na igreja uma vez, o único céu que o pessoal desse mundo que não se achega a Cristo vai experimentar é essa terra. E o único inferno que aqueles que são de Jesus vai experimentar, o único inferno é essa terra. Só que essa terra, ela é transitória. E esse inferno aqui para os salvos, vamos dizendo assim, é bem suave, né? Comparado ao inferno. Então, irmãos, Deus, ele te ama de uma forma enorme, ao ponto de dar seu filho naquela cruz. Jesus, ele poderia ter falado assim, pai, não vou não. Afaste, quando ele falou ali no Getsemane, afaste de mim este cálice, pai. Mas ele fala, não seja feita, pai, a minha vontade. Ou seja, seja feita a tua vontade. Pai, eu estou aqui para cumprir. Eu vou para a cruz, pai. Jesus disse em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele disse, Jesus disse, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus conquistou, irmãos, na cruz do Calvário, a vida abundante para cada um de nós. Então, por mais momentos difíceis que nós venhamos a passar, ou tenhamos passado no ano passado, o que Deus conquistou para cada um de nós é incomparavelmente melhor. Você pode parar e pensar, você também que sai no vídeo, no melhor momento da sua vida, que você julga ser o melhor momento da sua vida, não se compara a 0,0001% do que é o céu, do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, tenha sempre um coração grato ao Senhor. Sabe, continue perseverando. Continue perseverando. E renove sempre o seu compromisso com Jesus.
Em Filipenses, aqui, Paulo escreve, nos versos que acabamos de ler, capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, ele fala da perfeição, havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, ou seja, da velha criatura que eu era, e avançando para as que estão adiante de mim, ou seja, para essa nova vida que Cristo me deu. Ele no verso 14 ele continua dizendo: prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, irmãos, para o prêmio da soberana vocação. Nós fomos vocacionados para esse prêmio por Deus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele conquistou tudo isso para nós. Deixa o passado para trás, meus irmãos. Aquilo que está no teu coração, aquilo que, tenta te prender. Peça ao Espírito Santo: Senhor, passa uma borracha, eu quero entrar e começar esse ano com meu coração limpo. Eu quero, Senhor, que o único Senhor da minha vida e dos meus pensamentos seja o Senhor. Deixe para trás, irmãos, aquilo que não edificou, aquilo que tenta te desanimar, aquilo que tenta te travar. Jogue isso de lado. Faça o que Paulo está falando: olha, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero continuar, Senhor, continuar andando nessa corrida, neste mundo, mas olhando para Ti. Continue avançando, meu irmão, minha irmã, com determinação. Renovando a sua determinação, renovando a cada dia a sua mente, lavando na palavra de Deus. Jesus é fiel, irmãos. Que Ele continua, nos motivando a ir, dando ânimo aos seus filhos para ir avante. Que este ano, irmãos, que se inicia, que venhamos nos encontrar mais próximos do prêmio dessa soberana vocação. Que venhamos estar, irmãos, cada vez mais próximos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que se você tem um alvo para colocar na sua vida, né? Eu até falei um pouco quarta-feira sobre isso, que até as pessoas que botam, tem umas igrejas que começam assim, né? Ano dá no seio das quantas. Ano, né? Já viram isso? Ano da prosperidade. Ano da restituição. Ano de não sei o quê. Eu queria dar uns conselhos aí, umas dicas também, né? Porque ano de nos achegarmos mais a Cristo. Não vejo isso. Ano de leitura bíblica. Ano da oração. Já viram? Não, nunca vi isso. Então, irmãos, se você quer colocar um ano na sua vida, coloque assim um ano de mais intimidade com Deus. Um ano de oração com Deus. Um ano de me derramar aos pés do Senhor. Um ano de estar aos pés do meu Senhor e Salvador. Para encerrarmos, queria ler essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, esses 3 versos de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Ele diz o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ou seja, ele está falando,
Olha, a corrida que vocês estão fazendo aqui, nessa corrida da vida, não corram de qualquer forma, mas corram de tal maneira que você venha ganhar esse prêmio da soberana vocação, porque já está sobre a tua vida. Não corra de qualquer forma, não deixe ser os empecilhos do mundo te atrapalhar. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele vai continuar aqui no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Um atleta, ele entra no estádio, numa maratona, ele está atrás de uma coroa corruptível. Aquilo passa. Aquele momento é esquecido. Muitas glórias, quantos homens conquistaram em Olimpíadas, né? Campeonatos, e são esquecidos. Mas esse prêmio, nessa corrida que nós estamos correndo aqui, irmãos, é eterno. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando Jesus voltar, nós fecharmos os nossos olhos, aqui nós vamos dar de cara com Deus. É o que diz em Hebreus. E não acabou. Vai ser para toda a eternidade. Nós vamos nos encontrar nos céus um dia. Vamos nos conhecer. Vamos lembrar da nossa caminhada, de como Jesus nos resgatou. Continue correndo. Correndo a corrida do Evangelho, a corrida da vida. Ele diz aqui no verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, eu não estou aqui, Paulo está falando, eu não estou aqui correndo sem meta, eu sei para onde eu vou. Nós sabemos para onde vamos, irmãos, amém? Nós vamos para os céus, nós vamos para o seio do nosso Senhor, vamos estar com Ele para toda a eternidade. Um dia nós estaremos lá. Então nós não estamos correndo sem meta. Jesus nos disse para onde nós iríamos. Aí ele fala, assim eu luto, ou seja, eu estou nessa terra, eu estou lutando. Mas não como quem desfere golpes no ar. Ou seja, eu não estou aqui jogando minha palavra, né, ao vento. Eu não estou aqui fazendo de qualquer maneira. Mas eu tenho essa meta que o Senhor confiou em nossas mãos. O apóstolo Paulo aqui tinha uma meta maravilhosa que Deus colocou em sua mão na corrida da vida dele. E o que Deus fez através da vida desse homem que nos abençoa até hoje, irmãos. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele continua no verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por que Paulo fala isso? Esmurro o meu corpo e eu reduzo ele à escravidão. Que escravidão é essa que Paulo está falando? É ser submisso à cruz de Cristo. É ser submisso à vontade de Deus. Eu esmurro o meu corpo porque meu corpo, a minha carne não quer, mas eu luto contra isso. Eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, irmãos, eu faço a vontade de Deus. Paulo está falando, eu estou preso, ou eu estou num momento difícil. Mas é para que eu venha pregar o Evangelho a outros. Porque eu não quero, em momento nenhum, ser desqualificado. Não que Paulo perdesse a sua salvação, mas ele queria ouvir do seu Senhor. Entra, servo meu. Veja que Jesus fala, irmãos, é servo.
Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Entra, servo meu, no deleite do seu Senhor. Amados, continuem sendo gratos a Deus, porque Deus nos colocou nesta corrida da vida, da verdadeira vida. Porque essa vida que vivemos aqui, ela é curta e passageira. Esse ano eu vou fazer 50 anos em junho. Parece que foi ontem. Voa. Faz assim a vida da gente. Então, continue correndo, olhando para a meta, que é Cristo Jesus. Continue falando e deixando Deus usar a sua vida. Usar as circunstâncias que você possa estar passando ou venha passar para crescimento seu e para que outros se acheguem a Cristo. Mas nada disso, irmãos, é em vão. É o que Paulo fala. Você não está dando um murro ao vento. As situações que vêm ou que vieram sobre a sua vida, não é de você estar dando um murro ao vento e não é à toa, não. Deus tem um propósito. E Deus continua realizando esse propósito sobre as nossas vidas, irmãos. Então, queridos, continue se aproximando cada vez mais de Jesus. E eu convido a você a se comprometer cada vez mais com a palavra de Deus, com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A cada vez mais continuar nessa jornada, olhando para os céus. Vivemos numa época difícil, dias difíceis. O nosso rei está voltando. O nosso rei está voltando, irmãos. Tudo o que ele falou tem acontecido. Você pode falar, pastor, mas isso já acontece, né, há tanto tempo. Mas se você prestar atenção, as coisas que terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras estão se intensificando, estão acontecendo, a gente sabe, né, demais, com mais frequência, não tão espaçados. Então, irmãos, continuemos caminhando, olhando para Jesus, porque Ele vem nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Ele não te abandonou, Ele não nos abandonou, e Ele continua contigo, Ele continua com você. Ele continua chamando você a olhar somente para Ele, a caminhar com Ele. Assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, assim como Ele fez com os discípulos, assim como Ele fez com aqueles que nós conhecemos no passado e assim como Ele tem feito conosco. Continue caminhando, irmãos. Nesse ano de 2024, olhe para Jesus. Seja grato, porque Deus é contigo. Amém, igreja? Deus é conosco. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, das nossas fragilidades. Tu conheces as nossas dores, as nossas alegrias. Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso pensar. O Senhor sabe do que vamos falar mesmo antes de abrirmos nossos lábios. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento, a estarmos caminhando, correndo nesta maratona da vida aqui com a meta dos céus. Que os nossos olhos nunca venham perder, ó Deus, a verdadeira direção, que é estar nos céus contigo, Senhor. Que nós venhamos a todo momento, ó Pai, a nos derramar aos teus pés, em gratidão, em dependência do Senhor, crendo em Ti que Tu estás cuidando de nós. Continua conosco, Pai. Te pedimos e pedimos ao Senhor que o Senhor continue renovando em nossas vidas
o ânimo, a coragem, Senhor, para continuarmos nessa maratona, porque essa maratona nos leva à verdadeira vida, que é em Ti, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada pessoa que está no vídeo, assistindo esse vídeo, que o Senhor possa tocar em cada coração. Aqueles que ainda, Senhor, porventura, não tiveram o prazer de Te conhecer íntimo e pessoalmente, que o Teu Espírito, ó Deus, desperte estes corações para a Tua presença, para a Tua obra, para o que o Senhor fez realmente naquela cruz. Continua conosco, Pai, nos dando força, graça, para continuarmos nessa jornada da propagação do Teu Evangelho. Continua nos fortalecendo em todo o tempo. É o que nós Te pedimos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, um ano, Pai, 2024, cheio das Tuas bênçãos e do Teu querer. É o que essa igreja lhe pede e Te agradece. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.